caro educador, este vídeo se destina a você que participa da avaliação em larga escala. Esse sistema de avaliação educacional externo é uma espécie de raio-x do que se passa na escola. Uma ferramenta capaz de realizar um diagnóstico fiel do desempenho dos estudantes. É com base nesse diagnóstico que as políticas educacionais passam a ser desenhadas com maior precisão e clareza pelos gestores de ensino. O Programa de Avaliação da Educação Básica do Espírito Santo, o PAEBS, é muito importante para a implementação de políticas educacionais adequadas e renovação de estratégias de ensino no âmbito escolar. Em 2014, foram avaliados os estudantes da rede estadual, das redes municipais e escolas particulares que optaram por participar. O programa avaliou estudantes do 5º ao 9º ano do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio nas áreas do conhecimento de língua portuguesa, matemática e de ciências humanas. Mesmo acontecendo na escola em que você trabalha todos os dias, por vezes a avaliação externa pode parecer algo que está muito distante de você, da sua sala de aula, certo? Não. Errado. O processo de avaliação em larga escala foi produzindo ao longo de sua existência inúmeros desdobramentos, como a criação de indicadores, IDEB, metas de qualidade e divulgação de resultados cada vez mais detalhados. Além dos resultados por rede e escola, divulgados há mais tempo, as edições mais recentes passaram a apresentar resultados por turma e por estudante. A avaliação, de fato, atravessa o cotidiano da escola, a sua sala de aula e, de forma muito especial, a vida dos estudantes. Vamos compreender como isso acontece? Em reunião pedagógica com seus professores, a diretora Alice anuncia o tema do encontro. Iriam discutir sobre a distorção idade-série, ou seja, estratégias para enfrentar as dificuldades dos estudantes que sofrem várias reprovações e permanecem nas séries iniciais do ensino fundamental, enquanto avançam na idade. A curiosidade entre os professores é geral, pois estão prestes a conhecer a história do Josué. Josué teve uma trajetória escolar marcada por inúmeras repetências e baixas expectativas de continuidade. A vilã da história? Ela, a mais temível de todas as disciplinas, a matemática. Não havia mágica que fizesse Josué compreender o universo dos números. Não houve mágica de fato, mas uma incansável professora por trás de tudo, a professora Mariana. Mariana trabalhou obstinadamente para conhecer de perto os problemas de aprendizagem enfrentados por Josué. Buscou informações sobre o conteúdo, traçou um plano de trabalho e, aos poucos, foi modificando sua prática docente. Hoje a história é outra. Neste ano, Josué finalmente concluirá o primeiro segmento do ensino fundamental. O trabalho pedagógico realizado por Mariana despertou o interesse de seus colegas. Queriam conhecer sua experiência bem-sucedida e trataram logo de dar voz à professora do Josué. Bom, pessoal, o caso do Josué nunca foi novidade para ninguém aqui. Um caso clássico de defasagem entre idade e série. Confesso que vivia angustiada e muito perdida na maior parte do tempo. Não foi por falta de tentativa, mas de repente me dei conta de que eu acabava fazendo sempre as mesmas coisas. Era como andar em círculos. Na verdade, acho que automatizei minha prática e custei a perceber isso. Um dia resolvi dar uma olhada no material de divulgação dos resultados da avaliação externa que recebemos na escola. Na revista pedagógica, li o estudo de caso de uma professora relatando como havia conseguido superar uma série de problemas que, em grande medida, se assemelhavam aos meus. No mesmo material, achei o endereço eletrônico que me levou aos resultados obtidos na avaliação externa de cada estudante da turma. A partir daí, encontrei um caminho que me permitiu planejar com mais segurança o trabalho de recuperação que passei a desenvolver com Josué. Após sua fala inicial na reunião, Mariana segue contando sobre os resultados do PAEBS. Enfatiza como eles foram importantes para que ela pudesse identificar com mais clareza as dificuldades de Josué, conhecendo inclusive os itens que ele acertou e os que ele errou nos testes. O teste de Josué na última avaliação foi realmente muito fraco. Ele não conseguiu responder corretamente a várias questões.
Daí, consultando a matriz de referência, aprendi que na avaliação externa as questões são denominadas itens e avaliam as habilidades que estão descritas nos descritores. Vi que Josué ainda não dominava habilidades básicas. De posse dessa informação, Mariana foi procurar os itens do teste que Josué havia errado e se deu conta de que o descritor D1, por exemplo, apresentou uma alta incidência de erro também entre seus colegas. Neste item, por exemplo, o que se pretende verificar é a habilidade de identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. Ou seja, aqui o estudante deveria identificar qual objeto se encontra à direita da menina. Mariana ficou surpresa ao observar que não apenas Josué, mas vários estudantes não conseguiram apontar a resposta correta. Dando prosseguimento à reunião, Mariana conta aos colegas que localizou na escala de proficiência de matemática para o 5º ano do ensino fundamental a proficiência alcançada por Josué, 173 pontos. A proficiência localiza o estágio em que o estudante se encontra em relação às habilidades estabelecidas na matriz de referência. Mariana analisou a proficiência de Josué em relação às habilidades avaliadas e descobriu que a escala de proficiência é usada para medir o desempenho dos estudantes, tal como uma régua. Isto é, a régua é a mesma para todos os que estão sendo avaliados em uma determinada disciplina e é pontuada de 0 a 500 pontos. Como os testes padronizados são produzidos com base nos conteúdos e habilidades considerados básicos e indispensáveis para todos, os resultados revelam a situação em que se encontram os estudantes em relação a estas habilidades. Josué, com 173 pontos de proficiência, demonstrou não dominar várias habilidades apresentadas no teste para sua etapa de escolaridade. Mariana mostra aos professores os padrões de desempenho do PAEBs para o 5º ano do ensino fundamental, na disciplina matemática, e lê para os colegas um trecho da revista pedagógica. O estudante que se encontra com um nível de desempenho abaixo do básico fica abaixo do esperado na maioria das vezes, tanto no que diz respeito à compreensão do que é abordado, quanto na execução de tarefas e avaliações. Por isso, é necessária uma intervenção focada para que o estudante possa progredir em seu processo de aprendizagem. Assim eu fiz com Josué. Procurei intervir de modo planejado no desenvolvimento de suas habilidades. O primeiro passo, então, foi definir mais detalhadamente quais dificuldades ele apresentava com maior frequência. Separei e analisei os descritores por ordem de complexidade, dos menos complexos aos mais complexos. Assim, eu estabeleci um programa de ensino orientado a partir dessa sequência lógica de aprendizado. Ou seja, eu não pulava etapas com Josué, e por mais repetitivo e cansativo que fosse esse processo, quando ele avançava no conteúdo, era porque, de fato, estava preparado para a aquisição de novos conhecimentos. Em seguida, criei uma rotina de estudos semanais. Iniciei o trabalho propondo ao Josué, todos os dias individualmente, as atividades que havia preparado de acordo com o plano estabelecido. Depois, fazia isso 3 vezes por semana para consolidar as habilidades que ele começava a dominar. Com o tempo, Josué foi conseguindo acompanhar as atividades da turma. Além disso, procurei conhecer melhor a família dele, conversei com seus pais e passei a entender a maneira pela qual Josué percebia o mundo ao seu redor. Nesse processo, entendi que a avaliação servia para sinalizar um caminho, mas que a verdadeira mudança viria da minha prática e, sobretudo, do meu desejo de seguir aprendendo a partir de novas perspectivas. Foi muito gratificante testemunhar a vitória do Josué, porque ela, de certa maneira, representa a nossa vitória também. E o que fica disso tudo? A certeza de que é possível superar velhos determinismos e reinventar histórias de sucesso, como a de Josué. O caso que acompanhamos acontece com frequência em todos os cantos do nosso país. Nas mais diversas escolas, encontramos muitos Josués e algumas Marianas. Você, educador, deve sempre sentir-se à vontade para pesquisar, conhecer de fato os resultados dos estudantes e da sua escola. Mais que números e estatísticas destinados às autoridades educacionais, esses resultados falam de pessoas. Falam de crianças e jovens que merecem uma educação de qualidade, capaz de transformar suas vidas.
e também de professores que, com disposição e esperança, procuram fazer o seu melhor. Obrigado pela companhia e mãos à obra.